Muito obrigada, professor, organizador do evento, pela brilhante palestra. E aí, nesse momento, eu gostaria de chamar uma outra palestrante. Pronto, aí vamos chamar agora a próxima palestrante, que é a doutora Juliana Muniz Barreto de Oliveira. O tema da palestra dela vai ser manejo clínico adequado na emergência dos pacientes com Covid-19. Ela possui bacharelado em medicina pela Universidade de Pernambuco, é médica clínica geral da emergência do Hospital Getúlio Vargas, médica clínica da emergência do Hospital da Unimed Recife e médica da emergência e evolucionista da Unimed U. Seja bem-vinda, doutora Juliana Muniz Barreto de Oliveira. Boa noite. Estão ouvindo? Pronto. Os slides vocês vão passar por aí ou eu passo aqui? Alô? Eu vou passar aqui, vocês estão passando os slides aí? Pois é, né? Esse tema de coronavírus, no contexto atual, não poderia faltar num simpósio de urgência e emergência, né? Foi muito bem colocado. É um tema mais que atual, que a gente tem vivido durante todo esse ano. Não poderia faltar. Pronto. Amaral, cadê os slides? Mas o áudio tá ok, o meu, né? Sim, o áudio tá bom, professora. Pronto, tudo certo. Então, a gente vai conversar hoje sobre o manejo adequado, né, de coronavírus nos pacientes da urgência. Na verdade, esse termo adequado é adequado até agora, né? Porque é um tema novo, uma doença nova que a gente ainda está aprendendo. Desculpe, boa noite. Em instantes a gente vai reproduzir o seu slide. Só um minuto. Certo. Enquanto isso, eu vou conversando aqui com o pessoal. Então, a gente ainda está aprendendo sobre o manejo do coronavírus, né? Todos os dias. Esse ano, a comunidade científica toda se voltou para a pandemia e todo dia sai artigo, todo dia o pessoal tenta publicar novos trabalhos, tem vários estudos em andamento e a gente está aguardando aí para ver se acontece alguma coisa nova, alguma coisa realmente efetiva para que a gente possa tratar de maneira mais precoce e eficaz essa nova doença que tem atingido todo o planeta, né? Vamos ver se ele coloca os slides agora. Pronto, agora. Então, pronto. Vamos ver. A proposta da nossa conversa aqui é realmente ver o manejo desse paciente que vai chegar na urgência, desde o profissional de enfermagem que vai triar esse paciente, ao médico que vai atendê-lo, todas as condutas. Pode passar? Pronto, então a gente vai ver que paciente a gente suspeita de Covid, porque quem trabalha em emergência aqui sabe que os hospitais esse ano foram divididos em setor de Covid e setor que não tem Covid. Então, para o enfermeiro da triagem já suspeitar esse paciente, será que ele tem coronavírus? Vou botar ele para o setor de Covid, já triar ele para lá. A gente vai conversar também sobre as definições. O médico da emergência, ele precisa, como todo caso, né, definir que paciente ele vai internar, que paciente ele vai mandar para casa, para isolamento domiciliar, que paciente vai para a ala, que paciente vai para a UTI. Definir também qual tipo de paciente ele vai precisar suplementar O2 e qual tipo de O2 ele vai precisar suplementar. E vamos fazer uma revisão de tudo que foi mais evidência assim, na comunidade científica durante a pandemia. Certo? Pode passar. Então, o SARS-CoV-2, né, o vírus de RNA, que está causando todo esse problema aí no mundo, a gente tem tentado de tudo para ajudar os pacientes e estamos ainda nessa busca para tentar formalizar algo efetivo, mas creio que com o passar do tempo nós iremos conseguir. Pode passar.
Então, quem são os pacientes suspeitos de COVID? Hoje, toda síndrome gripal é suspeita de COVID, porque a gripe do momento, né, a gripe atual, é mais coronavírus. Apesar de que em nosso meio a gente tem muito também gripe por H1N1, certo? Nós temos vacina para H1N1, mesmo assim, temos muitos casos. O paciente com síndrome gripal vai ser a maior parte dos casos, certo? Na maioria das vezes eles têm febre, sintomas respiratórios. No próximo slide eu vou mostrar uma tabela com sintomas leve, moderado e grave. Nós precisamos ficar atentos, principalmente os enfermeiros da triagem precisam ficar atentos aos pacientes idosos, porque às vezes o paciente idoso tem uma história só de síncope, pode ser coronavírus, tem uma história só de inapetência, pode ser coronavírus, e rebaixamento do nível de consciência também. E as crianças, apenas obstrução nasal ou inapetência, mesmo na ausência dos sintomas, pode ser coronavírus. Então, a síndrome gripal é bem mais fácil triar para COVID do que essas peculiaridades de idosos e crianças. E temos o paciente na definição 2 de suspeito de COVID, que é o paciente que chega com síndrome respiratória aguda grave, que é muito fácil de ser notado, né, por conta dos sinais e sintomas de taquipneia, dispneia. Não só o coronavírus causa uma síndrome da angústia respiratória, mas no momento atual a gente seleciona todos esses pacientes para o setor de coronavírus, né? Pode passar. Então, o Ministério da Saúde classificou os sintomas como leve, moderado e grave. Em geral, os casos mais leves, eles não cursam com tosse, porque em outra patologia, a tosse é um sintoma que pode ser uma coisa de viária superior, uma bronquite, uma laringite, um refluxo. Porém, em tratando-se de COVID-19, tosse é sintoma de infecção pulmonar de pneumonia, seja ela leve, moderada ou grave. Então, os pacientes que têm sintomas mais leves geralmente não tossem. Aquele paciente que está corizando, aquele paciente que tem anosmia, gelsia, geralmente são sintomas leves. O paciente já está tossindo, já está meio dispneico, já está assim, astênico, mialgia intensa, é um paciente já que tem sintomas moderados. O paciente grave é o mais fácil, né? O paciente que tem uma dispneia, taquipneia, desconforto respiratório, desatura, é um paciente mais grave, certo? Que pode passar. Então, que pacientes nós médicos vamos internar e que pacientes nós vamos tratar em isolamento domiciliar? Bem, os pacientes com os casos leves, que não tem fator de risco, não está tossindo, não está com dispneia, a gente vai mandar para o domicílio para ficar isolado e vai tentar reavaliar esse paciente 48 horas. Com a liberação do Conselho Federal de Medicina e da telemedicina, isso tem sido feito muitas vezes por telefonema e contatos com o paciente para saber como é que ele está, se ele está melhor, se ele teve dispneia, se ele evoluiu com desconforto ou não, para ver se ele há necessidade ou não dele retornar à urgência. Então, quem eu devo internar na suspeita de COVID? O paciente que eu devo internar é o paciente que tem sinais de gravidade ou algum sinal de alarme que vai evoluir com SARAG, e podemos considerar o internamento em pacientes que não têm sinal de gravidade, nem sinal de SARAG, mas ele tem fatores de risco que fazem com que a gente considere interná-lo para observar se ele vai realmente ficar bem ou não. Pode passar. Quais são os sinais de gravidade que a gente tem hoje como sinais de gravidade para o paciente com COVID? Dispneia, dessaturação, piora clínica da doença de base, ou seja, o paciente tem uma IC, tem uma hipertensão, tem uma diabetes, isso se descontrola, isso é um sinal de gravidade. O paciente se diz, esse aí, não vou mandar para casa não. Ele até pode não estar ataque dispneico, mas ele, pior da diabetes, descompensou de repente, o HGT deu alto, eu vou deixar ele aqui, certo? Então, e os pacientes também que têm sinais de sepse, né, de Seres, pressão baixa, alteração do nível de consciência, esse daí a gente interna com ou sem COVID, né? Isso aí é mais tranquilo de quem lida com urgência, saber que precisa internar esse paciente. Então, quais são os sinais? Pode passar, tá certo? Quais são os sinais de alarme para SARAG? Então, no guia de condutas de COVID da SANARMED, ele cita isso porque é bem interessante, o sinal de alarme, ou seja, você diz assim, eita, esse aí vai evoluir com SARAG. Então, é o paciente que ele estava afebril no começo da doença, depois de uma semana ele surgiu com uma febre nova, que não tinha antes. Ou então ele tinha uma febre constante, que aumentou, era uma febre de 37, 38, agora uma febre de 40 graus,
Ou então, a paciente que tinha febre, a febre passou, e depois de alguns dias a febril, ele tem retorno da febre. Esse paciente provavelmente está fazendo pneumonia viral e, a maioria das vezes, pneumonia bacteriana associada pode evoluir com síndrome de angústia respiratória. Então, a paciente tem sinal de alarme para Sarag tem que ser internado, certo? Todos os pacientes com sinais e sintomas respiratórios, só com fadiga, dupla urítica, dispneia, taquipneia, eles precisam ser internados. Paciente que está bem, mas tem um dedímero muito alto, você considera internamento, porque o COVID dá também de coagulação e esse paciente pode evoluir com TEP, então você interna para ficar de olho ali se ele vai piorar, se ele não vai, se ele fazer um TEP, enfim, para dar alta depois com segurança, né? Então, se o paciente tem N fatores de risco, é homem, é diabético, é hipertenso, você, poxa, não dá esse paciente para casa, porque ele pode evoluir com Sarag, né? E os pacientes que nos exames laboratoriais, ele também indica fazer um internamento se o paciente tiver leucopenia e linfopenia, mas na prática a gente não faz internamento por isso. Mas, enfim, vamos passar aí para o próximo. Nós vamos considerar um internamento em alguns pacientes, pelo fator de risco, eu vou dizer daqui a pouco, no próximo slide, mas estou falando agora desses pacientes que eu vou internar, com certeza, porque eles têm sinal de gravidade, eles têm sinal de alarme. Esses pacientes, além da sorologia, que a gente pode fazer o RT-PCR para swab nasofaríngeo, ou se o paciente já tiver muito tempo, a gente pode fazer o swab mais a sorologia. A gente vai fazer outros exames. Todos esses pacientes vão precisar fazer troponina, CKMB, porque o COVID pode dar miocardite. Então, é bom a gente fazer e até mesmo repetir durante o internamento para a gente fragar uma miocardite antes mesmo que ela venha dar um sinal, um sintoma clínico, certo? Sempre a gente vai pedir um hemograma, sempre a gente vai pedir fatores de coagulação, a gente vai pedir marcadores inflamatórios, ferritina, DHL, PCR, enzimas hepáticas também, função renal, eletrólitos. E preconiza também pedir vitamina D, porque no decorrer dos slides vocês vão ver que eu vou falar sobre esse contexto. Teve alguns estudos que ainda estão em andamento, não foram publicados em revista, que dizem que a vitamina D baixa era um fator de risco para o coronavírus, mas também pacientes que são diabéticos, hipertensos, eles têm vitamina D baixa, às vezes pela doença de base, então a gente não consegue correlacionar, apesar de que vitamina D baixa não é uma coisa boa para ninguém, né? Enfim, a gente pede também a dosagem de vitamina D, se ela estiver baixa, a gente repõe com segurança, sem fazer uma hipervitaminose, pode passar. Então, quais são os pacientes que eles não estão graves, não têm sinal de alarme, não estão taquidisneico, não estão desaturando, mas estão ótimos, assim, com sintomas leves, mas eu considero internados? Bem, todos os imunocomprometidos devem ser internados para observação por pelo menos 48 horas. Os imunocomprometidos, aí está listado, entre parênteses, todos os tipos de imunocomprometidos que a gente está considerando aqui, não vou ficar lendo, depois vocês quiserem se aprofundar, vocês veem. Os pacientes idosos, ou seja, acima de 68 anos, de 60 anos, os pacientes que têm comorbidades e os recém-nascidos. Aí, por que foi preconizado isso? O guia da Sanarnet também fala isso, porque 2/3 desses pacientes que eles têm esses fatores de risco todos, eles evoluem nas primeiras 48 horas com Sarag. Ou seja, apesar deles estar aparentemente bem, eles estão com sintomas leves, eles podem evoluir com Sarag. Então, é bom a gente dar uma olhadinha mais de perto neles, né? Claro que em medicina tudo a gente vai pesar no momento do atendimento, a gente vai ver o tipo de paciente, se é um paciente orientado, se a família é orientada, se mora perto, se pode retornar imediatamente, tal, se é um paciente do interior, enfim, que mora longe, tem difícil acesso ao hospital. Então, a gente vai considerar internar esses pacientes, mesmo que eles não estejam graves, certo? Pelo fator de risco de evoluir com Sarag. Pode passar. Então, tem um fator de risco que ainda não está, assim, totalmente aceito na comunidade científica, porque não temos certeza. Mas, ao que tudo indica, os estudos que estão sendo feitos agora, tem esse estudo aí publicado na New England, que eles demonstram uma associação genética dos pacientes graves serem do tipo de sangue A positivo. Então, possivelmente,
daqui a algum tempo, quando tiver uma evidência científica mais forte, talvez isso entre como um fator de risco. Eu só estou citando essa curiosidade para a gente ficar atento. Às vezes o paciente não tem nenhum fator de risco, mas ele é A positivo, e eu peguei na prática pacientes jovens saudáveis que não tinham nada para evoluir com um COVID grave, e evoluíram com COVID grave, e eu curiosamente fui ver o tipo sanguíneo para ver se batia com os estudos, e na prática, realmente, pacientes jovens saudáveis A positivo, eu peguei alguns graves, né? Mas se isso aí é coincidência ou não, a gente só vai saber depois que tiverem outros estudos. Mas só para ficar essa curiosidade, quem for do tipo A positivo, né? Já ficar sabendo que talvez você seja um candidato a ter sintomas mais graves. Pode passar. Pode passar o próximo? Certo. Então, os pacientes que chegam na urgência com insuficiência... Não, pode retorna o slide. Os pacientes que chegam na urgência. Alguns eu interno, outros eu mando para casa. Agora, qual desses pacientes que eu vou internar vão precisar de suporte de O2? São todos? Eu só interno se precisar de suporte de O2, já vi que não, né? Mas quem é que eu vou internar que vai precisar de suporte? Todo mundo que estiver se saturando em ambiente menor que 94 vai precisar de suporte de O2. Seja ele para o catéter, pode retornar ao slide anterior, certo? Seja ele para o catéter ou máscara com reservatório ou intubação. Então, assim, o paciente chega saturando menos que 94. Isso significa 90, 80, 70, menos que 94. Insuficiência respiratória franca, a gente vai proceder com intubação orotraqueal imediata, né? Mas se ele não tem sinais e sintomas de desconforto respiratório, ele chega na urgência, tá bem, clinicamente, mas está saturando menos que 94. Primeiro a gente vê se ele não é um paciente DPOC, é um paciente com fibrose pulmonar, que já satura baixo normalmente, né? E aí, se ele realmente for um paciente que não tem nada para saturar baixo, a gente faz uma gasometria, a gente tem tempo, o paciente está bem, e pela gasometria a gente vê o grau de hipóxia do paciente e define se ele vai fazer catéter, se ele vai fazer máscara com reservatório, ou se ele vai precisar ser intubado mesmo, sem sinais e sintomas clínicos de hipóxia, sem sinais e sintomas clínicos de insuficiência respiratória. Porque no coronavírus tem uma coisa chamada de hipóxia feliz, que estão todo mundo, toda a sociedade científica fazendo artigos, projetos, trabalhos, porque na prática, quem trabalha na porta de entrada de emergência e que atendeu muito coronavírus esse ano, como eu, a gente vê paciente gravemente hipoxêmico e feliz, sem dispneia, sem taquipneia, tranquilo, chega com a mão cianótica, saturando 60, 70 e conversando normalmente com você. Então, por isso que a gente deve se basear na saturação e na gasometria para ver realmente o grau de hipóxia desse paciente, certo, minha gente? Vamos passar? Pronto, então se eu vou precisar entubar o paciente, o que é que a gente vai precisar para que não haja tumulto no momento da intubação? Porque quem é acostumado com a emergência consegue intubar facilmente. Porém, a intubação no coronavírus tem todo um cuidado, todo um preparo diferenciado para que não haja contaminação da equipe, porque gera aerosol. Então, o ideal é que o enfermeiro, ao chegar no plantão, já defina qual vai ser a equipe, caso haja uma intubação, que no tempo de coronavírus tinha muita intubação nas urgências, tanto do SUS quanto do privado, né? Então, o enfermeiro chega e diz, olha, quem vai ser o médico que vai intubar hoje nesse plantão? Já define mais a habilidade da equipe para intubar, já pega qual é o enfermeiro que vai participar da intubação, já seleciona um enfermeiro, um técnico, um fisioterapeuta, e se na emergência tiver cirurgião, também um cirurgião vai participar, porque caso precise fazer uma tracostomia de urgência, o cirurgião vai estar presente. Então, o ambu também tem que ser preparado antes, porque não é só o ambu com máscara válvula normal. A gente tem que botar o filtro, tem que botar a traqueia, sistema de respiração fechada, aerocâmica, para que a gente consiga, depois da intubação, manejar também esse paciente sem gerar aerosol para contaminação da equipe, né? O tubo também tem uma peculiaridade, tem que ser montado o tubo com o êmbolo de uma seringa de 20 tampando a entrada do tubo, para que na hora da intubação não gere mais aerosol. A gente precisa de uma pinça também para pinçar esse tubo. E isso tudo tem que ser preparado antes, porque no momento do paciente hipoxêmico que está precisando de uma intubação de urgência, não dá para fazer tudo isso,
certo? Então, do mesmo jeito que o enfermeiro chega e checa o carrinho de urgência, quando ele está no setor do Covid, ele tem que checar o carrinho de urgência e resolver essas peculiaridades que só tem no Covid. Além do kit de medicação para intubação, que são medicações diferentes do que o que a gente usa normalmente para intubar um paciente. Pode passar. Aí tem uma imagem do umbu preparado já, com filtro, traqueia, sistema de aspiração fechado, não está com a aerocâmera aí, mas a aerocâmera não é essencial, é só no caso de broncoespasmo, precisar fazer um broncodilatador, aí usa a aerocâmera. Isso a gente vai usar na pré-oxigenação, porque a gente não vai ambusar o paciente, a gente vai apenas segurar a máscara para pré-oxigenar antes de entubar com esse sistema, para que não gere aerosol. Certo? Agora, esse não ambusar, né, é uma coisa que a gente, na prática, às vezes a gente precisa, porque o paciente está ali, está hipóxico, precisa de um pouco de pressão positiva, a gente vai ter que fazer, né? A gente não vai pensar primeiro na equipe, a gente vai pensar no paciente. Mas, em geral, a recomendação é para não abusar, para que não contamine a equipe. Pode passar. Então, qual é a sequência rápida da intubação no COVID? Qual é a diferença? A diferença é que a gente não vai usar só o sedativo e o anestésico. A gente vai usar o anestésico, o sedativo e o bloqueador neuromuscular. Mas por quê? Porque o coronavírus precisa disso? Não. A gente só está querendo fazer uma intubação numa atmosfera ideal. Uma intubação de uma forma que não haja erro. Para quê? Para que ela seja mais rápida e que gere menos aerosol, menos contaminação da equipe e dos demais pacientes que estão ali e acompanhando-se e tudo mais, que estão próximos ao paciente da emergência, né? Então, a equipe de enfermagem também, se possível, deixar esses medicamentos já separados, já aspirados. A gente precisa fazer uma pré-anestesia com fentanil e lidocaína. Como o sedativo a gente usa na prática, a gente tem usado muito o etomidato, e o bloqueador neuromuscular, succinilcolina, que tem um efeito rápido, tem que tomar cuidado após a intubação, tem que colocar logo a sedação. O roncorônio também é usado, sendo que é mais perigoso, digamos assim, já que ele tem um efeito mais prolongado, e se por acaso o paciente tiver uma viária difícil, tem que ser feita uma crocostomia de urgência, senão a gente perde o paciente. Pode passar? Logo após a intubação, a gente tem uns cuidados diferenciados, não é só intubar e conectar o respirador, como a gente faz normalmente. A gente tem que pinçar o tubo, depois que pinça o tubo, tira o êmbolo, o ventilador ainda desligado, conecta o ventilador. Depois que despinça, é que a gente liga o ventilador. Tudo isso para proteger a equipe da geração de aerosol. E imediatamente após a intubação, a gente tem que fazer a sedação contínua, porque essa sedação com bloqueador neuromuscular, principalmente se for a succinilcolina, tem um efeito rápido e o paciente pode acordar. Então, o ideal é a gente ter já bombas preparadas na emergência para fazer essa sedação contínua. Pode passar? A gente tem que ter atenção aos efeitos colaterais, porque como a gente está sedando mais o paciente, está dando mais drogas para entubar ele, a gente vai ter mais efeitos colaterais. O paciente pode evoluir com hipotensão, com bradicardia, com mioclonias. Então, é bom a gente ter, nesse carrinho de parada do COVID também, ou as medicações que vão reverter os efeitos colaterais, né? Soro-ring, noradrenalina, epinefrina, pode passar. Diferentemente dos pacientes comuns, os pacientes com COVID, eles não podem ser infundidos muito volume, né? Então, no próximo slide eu vou falar, mas aqui é a questão das bombas de infusão, deixar sempre essas duas bombas de sedação contínua preparadas, porque após a intubação tem que colocar logo para o paciente manter-se sedado, para ele não estubar, para não ser aquela confusão e contaminar toda a equipe e trazer transtorno para o ambiente da emergência, para a equipe e para o paciente, né? Pode passar? Pronto, então no carrinho de parada, como eu estava falando, a gente tem que ter essas medicações, soro, noradrenalina, epinefrina, e assim, é um paciente que a gente não pode fazer muito volume, a gente vai fazer no máximo 20 ml por quilo, ou seja, um paciente de 70 quilos, no máximo 3 soros de 500, que dá mais ou menos 1.500 ml, né? Então, se a gente fizer nora
e a pressão média, a pressão arterial média, não chegar ao nível que a gente quer, aumentando a nora, e a pressão não chegar ao nível que a gente quer, a gente fica querendo fazer mais volume. Mas nesse paciente, a gente não dá para fazer mais volume, porque ele já tem um pulmão inflamado, com exudado, e que vai ser prejudicial para ele. Então, a gente associa a norepinefrina em bomba. Após a estabilização desse paciente, que chegou na urgência, a gente transfere ele para a UTI, certo? Pode passar. Pode passar? Sim. Tem alguns pacientes com COVID, principalmente particularmente os asmáticos, que evoluem com um broncoespasmo, sendo que a gente não pode nebulizar, porque a nebulização gera aerosol. E aí a gente vai tratar o broncoespasmo sem nebulizar. Então a gente fica aí, e agora? Complicou, né? Mas como é que a gente faz isso? A gente vai tratar com bombinha, sabe? A gente vai fazer beta-agonista hipotrópico por puff em bombinha, que não é tão eficaz contra a nebulização. Mas a gente pode usar o sulfato de magnésio e pode usar também, se o paciente tiver um esforço respiratório importante, a gente pode fazer epinefrina e até mesmo proceder com intubação precoce, porque realmente não dá para nebulizar esses pacientes. A gente foi proibido em todos os hospitais, né, nebulização, Venturi, VNI, por conta da geração de aerosol e contaminação da equipe. Pode passar? Então, agora vamos falar sobre o tratamento do COVID. Na verdade, é um tratamento que a gente ainda não tem nada definido, né? Mas o que é que a gente usa? O que é que a gente usou? O que é que a gente tem feito até hoje na prática, né, médica para os pacientes que a gente interna? Protocolos da maioria dos hospitais, a gente faz Tamiflu, azitromicina, hidroxicloroquina, ceftriaxona, ivermectina, corticóide, broncodilatador. Mas, enfim, o que é que serve, o que é que não serve, o que é que cada uma dessas coisas tem de evidência científica. Eu vou falar de cada uma, ressaltando logo que o Tamiflu não é para COVID, a gente faz Tamiflu no paciente com COVID grave internado, porque, como eu falei no início, a gente tem diagnóstico diferencial aqui em Pernambuco com H1N1. Então, a gente colhe suave para COVID e H1N1, inicia o Tamiflu, porque se for H1N1, estamos tratando. Se não for H1N1, a gente suspende o Tamiflu, certo? Então, durante muito tempo, ficou essa questão de vamos fazer hidroxicloroquina e todo mundo faz, não faz, e começou todo mundo a fazer hidroxicloroquina com azitromicina, mesmo sem evidência científica na época, porque era o que a gente tinha, a pandemia, e a gente não tinha tempo para esperar os estudos terminarem. Então, a gente fez e depois a gente desfez, e eu vou mostrar daqui a pouco uns estudos sobre isso, mas antes disso eu vou dizer o seguinte: o que é que realmente salva o paciente com COVID? O que realmente salva ele é o que a gente já faz há muito tempo. É a terapia de suporte clínico. É o paciente ter todo aquele suporte, ventilação mecânica, o trabalho da fisioterapia, o trabalho da enfermagem. É uma doença que fez com que a equipe de saúde se unisse em prol do paciente. Porque o paciente que tem um bom suporte clínico, com uma equipe bem treinada, esse é o paciente que evolui melhor com o coronavírus. Pode passar. Então, essa história de vamos usar, não vamos usar, hidroxicloroquina, o que é que presta, o que é que não presta, né? Então, tudo isso a gente escuta falar muitas vezes e não sabe o que é que realmente significa. Vamos fazer tudo através de medicina baseada em evidência. Nesse artigo, ele dá uma definição de medicina baseada em evidência e ele diz que a medicina baseada em evidência vai apoiar, veja bem, apoiar a experiência clínica com dados provenientes da epidemiologia clínica complementadas e não totalmente norteadas, complementadas com revisões sistemáticas da literatura. O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a gente precisa, numa doença que a gente tem tempo, a gente precisa, claro, sempre buscar estudos clínicos randomizados, duplo cego, nível de evidência altos, enfim. Mas numa situação de pandemia que a gente vivenciou, que muitas pessoas estavam ficando graves, a gente não teve tempo de ficar esperando os estudos todos saírem para começar a usar o que a gente podia usar, entendeu? O que a gente tinha para usar. Então, a gente usou bastante hidroxicloroquina, a gente usou corticoide, a gente usou tudo que saía de artigo, tudo que saía na literatura, tudo que saía no mundo, a gente usava.
Né? Não dava tempo da gente esperar a ciência progredir para nos dizer, porque tinha muitas pessoas vindo até nós precisando que a gente fizesse alguma coisa por elas. Pode passar. Então, todo mundo usou bastante hidroxicloroquina. E até hoje as pessoas não sabiam no início por que estavam usando, mas a gente tinha. Eu botei aqui a base da pirâmide científica para a gente lembrar que a gente tinha os estudos iniciais que a hidroxicloroquina in vitro era boa, ela impedia a entrada do vírus na célula. Então, isso está na base da pirâmide científica, mas era o que a gente tinha, né? Então, a gente começou a usar. Então, as coisas foram passando e depois a gente começou a ter alguns ensaios clínicos randomizados, que já está quase que no ápice aí da pirâmide, para a gente saber hoje se a gente deve ou não usar. Pode passar? Então, o estudo que foi feito, todos os estudos foram feitos depois que a gente descobriu, né, a fisiopatologia do vírus, por onde ele entra na célula, ele entra pelo receptor de angiotensina. Então, foram feitos estudos também sobre o uso de ECA, de BRA. BRA é bloqueador do receptor de angiotensina, se a gente usa, a gente não usa, se a gente tira do cardiopata, se a gente não tira. Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia se posicionou contra, né? Porque como é que vai tirar o bloqueador do receptor de angiotensina, o bloqueador do receptor de angiotensina no inibidor da enzima conversora de angiotensina do paciente que tem insuficiência cardíaca? Isso aí vai prejudicar o paciente. Então, a gente precisa não prejudicar o paciente. Agora, um paciente hipertenso, e que a gente pode trocar o bloqueador do receptor de angiotensina por uma outra droga, tipo o bloqueador do canal de cálcio, que não vai fazer mal ao paciente, vai continuar controlando a pressão dele. In vitro, foi demonstrado que o uso de ECA e BRA aumenta a penetração do vírus na célula, porque aumenta o número de receptores para angiotensina. Então, na prática, era melhor que a gente trocasse, mas isso depende da opinião de cada médico, que não tinha nenhum estudo mostrando se devia ou não. E a Sociedade Brasileira de Cardiologia ainda se manifestando contra, eu particularmente concordo de ser contra a retirar essas medicações, porque vai prejudicar o paciente, mas trocar isso num paciente hipertenso, que pode ter a hipertensão controlada com outra droga, eu sou a favor, porque pelo mecanismo da doença, pela fisiopatologia, já dá para, assim, ver que deve ter algum benefício. E como não traz malefício, então dá para fazer. Agora vamos falar da droga que mais foi falado, né? Assim, durante o ano todo, a hidroxicloroquina. Pode passar. Qual o mecanismo de ação da hidroxicloroquina? Justamente isso. O vírus não entra na célula pelo receptor de angiotensina, a hidroxicloroquina in vitro bloquearia essa entrada do vírus. Ou seja, era a droga que ia fazer com que o vírus não entrasse na célula, não causasse doença e estava tudo certo. Mas os estudos foram prosseguindo, passando o tempo, e recentemente toda a nossa esperança foi perdida quando a Lancet lançou um estudo. Pode passar? Pode passar. Pronto. Esse estudo da Lancet aí, da hidroxicloroquina, mostrando que não tinha nenhum benefício fazer hidroxicloroquina com azitromicina para tratamento de Covid. Todos os hospitais imediatamente começaram a tirar do protocolo a hidroxicloroquina, mas aí, depois, alguns, ainda que sustentavam a ideia da hidroxicloroquina, disseram, peraí, esse estudo, todos os pacientes tomaram hidroxicloroquina depois de 10 dias de doença, e aí o vírus já tinha penetrado na célula, não tinha mais função. Então, o estudo foi retratado, aí a gente voltou um pé atrás disso, então vamos usar, aí ficou aquela coisa, mas tem efeito colateral, e se fizer mal, então pede para o paciente assinar o termo de consentimento, vê se ele quer usar ou se ele não quer, então botava até a decisão do paciente e da família do paciente em querer ou não usar a hidroxicloroquina na prática, até que recentemente foi publicado no New England esse estudo brasileiro, mostrando novamente que aumenta a mortalidade, que não diminui mortalidade, que não é bom, enfim. Porém, também outro estudo que os pacientes não tomaram até 48 horas. Então, ainda tem uma linhagem que acredita, por conta do mecanismo da doença e do mecanismo de ação da hidroxicloroquina, que a hidroxicloroquina dada até 48 horas seria efetiva. Na prática, a gente faz, a não ser que o paciente não queira.
E, na prática, os pacientes referem melhora. Se esses pacientes já iam melhorar a despeito da hidroxicloroquina, não sabemos. Mas que eles dizem que melhoraram porque tomaram, eles dizem. Se é efeito placebo, também não sabemos. Então, no final das contas, ela não tem benefício ao paciente que já está doente há tempo, já está grave, já vai ser internado. Mas talvez tenha algum benefício sendo usado inicialmente. Mas, enfim, ainda estamos aprendendo, tudo que eu estou falando aqui daqui a um mês pode mudar, e a gente vai continuar desse jeito até que a gente consiga fechar todos os estudos em andamento e resolver o que é que realmente é e o que não é eficaz. Pode passar. Passar o slide? Pronto. E a ivermectina? Que todo mundo saiu comprando, acabou na farmácia, aquela coisa, a ivermectina é o sucesso, vai acabar com o coronavírus, né? Então, o que é que dizem sobre a ivermectina? Teve um monte de estudos lançados sobre a ivermectina, mas eles não foram estudos grandes, que tiveram um vazamento científico, que foram publicados em grandes revistas. A não ser esse estudo aqui, que a PubMed comentou, que é um estudo que mostra que a ivermectina diminui a mortalidade. Então, in vitro, a ivermectina é perfeita, mas aí nesse estudo dizia que diminui a mortalidade, então a gente faz, certo? Se ela é realmente eficaz, a gente não sabe. A gente faz porque é uma droga que não faz mal, é uma droga que a gente vai ter que usar no paciente, de todo jeito. Se ele ficar grave, quando ele precisar de corticoide, ele vai ter que ter feito um antiparasitário para evitar estrongiloidise, então a gente junta uma coisa com a outra e faz a ivermectina para todo mundo, certo? Pode passar. E a Anitta? Faz Anitta, não faz Anitta? Como é que é? A Anitta a gente não tem feito, certo? Tem 5 estudos importantes, grandes em andamento aí, achando que a Anitta talvez seja uma droga promissora, mas que ainda não foram concluídos e o consenso até agora é de não usar a Anitta, e a gente na prática não tem usado também. Pode passar. E a vitamina D? Faz ou não faz vitamina D, né? Muita gente quer que faça, o Ministério da Saúde recomenda fazer. Lá no começo eu falei que a gente dosa a vitamina D. Enfim, o que a gente sabe de verdade sobre a vitamina D? A vitamina D, ela regula, além de muito metabolismo ósseo e tal, ela regula a cascata inflamatória, ou seja, ela poderia, talvez, diminuir aquela síndrome de hiperinflamação do Covid. Será que é verdade? A gente não sabe. Agora, quem tem um nível de vitamina D baixo, isso aí não é bom, né? Não é só para o metabolismo ósseo. Vitamina D já foi usada para tratar hepatite C, vitamina D já foi feito estudo na época do Zika vírus, a gente dava para gestantes vitamina D, porque ela diminuía a replicação viral in vitro, enfim. Aí começaram a dar vitamina D em doses altas. Aí a Sociedade Brasileira de Endocrinologia disse, veja só, vitamina D não tem evidência no Covid, lançou essa nota esclarecendo, né, isso, e ainda pedindo para que o pessoal não fizesse essa vitamina D exacerbada, porque se fizer demais dá hipercalcemia e pode não dar insuficiência renal, ou seja, fazendo o mal. Então, é aquela coisa, faz o bem, vamos fazer. A vitamina D está baixa, vamos repor na dose adequada, mandar o paciente se expor ao sol, com a pele exposta. É bom ter vitamina D no nível excelente? Deve ser bom. E para o coronavírus também? Pode ser, pode não ser, mas faz mal ter a vitamina D no nível excelente? Não faz mal. Então, vamos fazer na dose adequada se o paciente necessitar, tá certo? Pode passar. Pronto. E aí, a anticoagulação. Aí o pessoal, não, porque os pacientes tratados com heparina melhoram. Na verdade, a gente não entende ainda o mecanismo fisiopatológico do coronavírus, ele é muito complexo. Ele gera, inclusive, trombose, múltiplas tromboses, e 50% dos pacientes graves com Covid, eles evoluem com trombolismo pulmonar. Então, a gente faz Clexane em dose profilática para todos os pacientes internados. Certo? E tem pessoas que fazem também para pacientes que estão em isolamento domiciliar, dependendo se o paciente tem fator de risco para trombose ou não. Então, a recomendação é dosar dedímero. Se o dedímero vier alto, a gente faz o Clexane. Se o dedímero vier até 6 vezes o limite superior da normalidade, ou seja, acima de 3.000, a gente faz o Clexane dose plena, certo? Já considera o paciente como se tivesse com trombo. Na prática, a gente vê dedímeros intensamente, assim, alterados, paciente com 17.000, 18.000 de dedímero. E a gente fazia a anticoagulação plena e mandava para casa ainda
com anticoagulante oral por um tempo, porque tinha paciente que ia para casa e voltava com TEP, se fosse sem anticoagulação. Então, isso aí também está sendo estudado, né, esse papel do COVID fazer trombo, mas a anticoagulação está recomendada e é feita, tá certo? Pode passar. Então, até que, enfim, um dia viram uma droga que se mostrou realmente eficaz, que foi o corticoide, certo? A Lancet lançou esse artigo, a Sociedade Brasileira de Infectologia apoiou, publicou como uma boa notícia, que finalmente achou uma droga eficaz, mas depois de muita controvérsia, de muita gente ser contra, de muita gente ser a favor, então, na prática, desde o começo, a gente tem feito para os pacientes graves, porque era o que a gente sabia, a gente via a pneumonia viral inflamatória por H1N1, fazia corticoide, dava certo, e a gente fazia também pela experiência clínica no COVID, e a gente achava que dava certo, não tenho certeza, depois desse estudo ficou todo mundo feliz, mas esse estudo foi agora em junho. Então, a gente passou quase que 4 meses aí fazendo sem estudo, tá certo? Então, a droga escolhida foi a dexametasona, a dose de 6 miligramas por 10 dias, e mostrou diminuir a mortalidade, diminuir a necessidade de ventilação mecânica, mas ser eficaz apenas para pacientes graves e que estão hipoxêmicos, ou seja, paciente que não precisa de suporte de O2, ele também não precisa de corticoide, certo? E na fase inicial da doença, ninguém vai fazer corticoide, tá certo? Isso é numa fase 2A da doença, numa fase de mais ou menos ali pelo 10º dia, o paciente começa a ficar hipoxêmico, com hiperresposta inflamatória, hiperinflamação pulmonar, e aí, nesses pacientes, diminui a mortalidade. E a única droga que a gente realmente vê que é eficaz nos pacientes graves, ou seja, está tratando a inflamação pulmonar, né? Mas ainda não trata o vírus, né? A gente não tem um antiviral específico. Pode passar. Também os nutricionistas aí fizeram recomendações para os pacientes. Então, assim, é importante ter uma dieta equilibrada e ter uma dieta com vitamina A, C, zinco. Todas essas recomendações deles são, assim, venha a calhar. Eu acho que o paciente, se possível, ele tem que fazer, mas como às vezes não é possível mudar a dieta do paciente, tanto pelo fator socioeconômico, quanto pelo fator do paciente doente, ele estar mais fraco, assim, mais inapetente, ter mais anorexia e não conseguir se alimentar bem. Na prática, o que é que nós médicos fazemos? A gente prescreve polivitamínico, polimineral para os pacientes, para que eles se alimentem melhor, porque a gente não tem como fazer eles se alimentarem realmente melhor, a gente prescreve, assim, numa dose padrão, né, para que não dê hipervitaminose nem nada, e isso talvez ajude a melhorar a imunidade e talvez ajude a combater o vírus, né, porque doença viral se combate com o sistema imune. Como a gente sabe que o zinco é um dos substratos para formar imunoglobulina, talvez também ajude essa história de repor zinco. O Ministério da Saúde recomenda repor zinco. Algumas pessoas repõem zinco, mas nada também com um nível de evidência científico importante, certo? Pode passar. O Ministério da Saúde recomenda hidroxicloroquina em todas as fases da doença, certo? A hidroxicloroquina com azitromicina, ele recomenda nos pacientes com sintomas leves, moderados e graves, pode passar. Recomenda fazer vitamina D nos pacientes que têm vitamina D baixa e associar o zinco à hidroxicloroquina e azitromicina nos casos mais graves. Pode passar. Recentemente saiu esse artigo sobre o tocilizumab, mostrando que é uma droga que também diminuiu a mortalidade, publicado na Lancet, porém, é uma droga de um custo muito alto, que vai ser difícil a gente conseguir aplicar isso na prática. Vamos ver como é que vai acontecer no decorrer dos próximos meses, né? Daqui a um mês a gente talvez mude tudo que eu estou falando aqui, mas toda a comunidade científica tem se voltado para o coronavírus, tem estudado bastante e a gente vai conseguir, daqui a algum tempo, saber com nível de evidência importante sobre todas as drogas para tratar coronavírus. Pode passar.
Então, aí, em maio, de 18 de maio, a AMIB, Sociedade Brasileira de Infectologia, se juntaram e fizeram esse consenso para mostrar. Podem ampliar essa tabela aí, Edgar, por favor? A tabela, ampliar? Para mostrar o que é que seria eficaz e o que é que não seria eficaz para tratar o coronavírus. Veja como as coisas mudam, né? Isso aí foi em maio. Em maio ele dizia, não faça corticoide. Corticoide é nível de evidência zero, corticoide não vai funcionar. A AMIB ainda publicou uma nota dizendo assim, olha, se o paciente tiver ferritina alta, DHL alta, plaqueta baixa, realmente um paciente com síndrome de hiperinflamação, pode fazer corticoide numa dose baixa e tal, mas, segundo o consenso, o corticoide era para não fazer. Aí, em junho, foi a publicação da Lancet, daquele estudo da Universidade de Oxford, mostrando que o corticoide tem um bom nível de evidência. Então, enfim, tudo que a gente está falando aqui pode mudar, certo? A gente tem que estar disposto a estudar, a buscar, a realmente ver tudo que está saindo aí na comunidade científica para a gente aprender a tratar melhor o nosso paciente. Pode passar. Então, a New English publicou essa frase aí, para a gente tolerar essas incertezas, né? Porque a gente, como médico, como equipe de saúde, a gente quer ter a coisa certa, né? Mas nesse contexto da pandemia do coronavírus, a gente ficou com essa incerteza. Então, ele divulgou, né, essa frase dizendo que se nós reconhecermos e aceitarmos as incertezas, nós médicos e sistema de saúde como um todo, prosperaremos. Ou seja, vamos reconhecer e acertar essas incertezas, né? Até que a gente consiga ter as certezas, tá certo, minha gente? E pode passar, fazer tudo pelo nosso paciente, priorizando a lei básica da medicina. Primeiro, não fazer o mal, certo? Então, tudo que a gente pode fazer que faça o bem para o paciente, não traga malefício. Se há benefício, a gente não sabe, mas se não traz malefício, a gente pode fazer. E era isso que eu tenho para falar para vocês, certo? Se quiserem falar comigo, aí eles vão colocar aí meu e-mail, tá certo? Então, era isso. Espero que tenham aproveitado e tenha sido bom para todos, tá certo? Pronto, gostaria de agradecer a sua participação. Você é uma das coordenadoras gostaria de agradecer a sua participação e o professor Augusto, acho que está querendo dar uma palavrinha com a senhora. Augusto? Brilhante palestra, extremamente bom, então eu acho que foi sensacional. Obrigada. Enquanto estudante de medicina e extremamente atualizada, antenada, estou encantada aqui. Obrigada. Gostaria de agradecer a participação da Juliana, é uma médica clínica que está na linha de frente do combate ao Covid, e é importante nós termos não apenas a experiência acadêmica, a condição acadêmica, mas também termos a experiência clínica da base, do chão do hospital, nessa apresentação. Então, a preocupação da comissão, da organização, foi trazer uma pessoa que pudesse realmente refletir o que de fato está acontecendo hoje, sem vieses ideológicos do ponto de vista técnico. Então, o simpósio agradece. A Juliana, ela é minha irmã, então ficou até mais fácil, porque a gente consegue uma comunicação fácil. E aí, abro a palavra para você, para falar alguma coisa, para a gente chamar o próximo palestrante. Eu queria agradecer a participação, eu espero que seja proveitoso para os médicos que foram colocados aí no meio da emergência e que não estão acostumados, porque muitos médicos de outras especialidades que estavam acostumados com consultório tiveram que ser recrutados nessa pandemia para trabalhar em emergência e nem sempre a gente tem tempo de estar vendo tudo que sai no meio científico, todas as novidades, todas as coisas que a gente tem para fazer para tentar ajudar de uma forma mais eficaz esses pacientes, né? Então, eu espero que aí a gente tenha
aplanado tudo que tem até o presente data, né, de 31 de julho, talvez daqui a um mês mude algumas coisas, né, mas até aqui, tudo de mais relevante, eu acho que foi falado, eu acho que deu para quem assistiu aproveitar bastante para sua prática mesmo hospitalar, sabe, e eu acho que os pacientes vão agradecer de o pessoal estar fazendo tudo que tem para ser feito por eles, né, é isso. Obrigada. Também vou bater palma virtual.